Olá, vamos discutir um pouco em nossa sessão de hoje o item 5 ou parágrafo 5 do livro Miséria da Filosofia, em seu capítulo 2. O capítulo 2 do referido livro tem por título geral a metafísica da economia política, enquanto que este item 5, denominado por Marx como parágrafo 5, tem por título as greves e as coalizões dos operários. Portanto, os movimentos paredistas dos trabalhadores e como estes movimentos paredistas resultam de certas formas de organização da classe trabalhadora. No entanto, antes de fazer esta discussão, Marx faz, no referido parágrafo 5, considerações nas quais aponta para a diferença que há entre valor da mercadoria, mais-valia e preço da mercadoria. Portanto, Marx está distinguindo o que é valor enquanto o resultado do tempo de trabalho social médio para a produção da mercadoria e que se traduz sob a forma de salário para a força de trabalho. Portanto, quando se fala que o trabalhador está recebendo pelo valor da sua força de trabalho, Marx está indicando que o trabalhador recebe um montante em dinheiro, sob a forma de salário, para garantir a sua sobrevivência durante o período de 24 horas do dia, de tal modo a poder ser explorado no dia seguinte. Por sua vez, a mais-valia vai resultar do trabalho excedente que o capital extorque ao trabalhador. E, por fim, o preço. O preço não exprime necessariamente o valor da força de trabalho. O preço é tratado por Marx como a unidade monetária que se fixa à mercadoria a fim de que ela possa circular, ser comprada ou vendida. Neste sentido, o preço pode estar acima do valor de produção da mercadoria ou abaixo do valor de produção da mercadoria. O preço pode estar acima do valor da reprodução da força de trabalho, ou o preço pode estar abaixo do valor pago para a reprodução da força de trabalho. Vejamos, inicialmente, como Marx encaminha esta questão. Ele está discutindo, inicialmente, se uma elevação do que o trabalhador recebe sob a forma de salário pode implicar necessariamente uma elevação dos preços. Dirá ele, se o preço de toda coisa dobra ao mesmo tempo que o salário, não há alteração nos preços, mas apenas nos seus termos. O salário dobrou e o preço também. Portanto, mudou a unidade monetária do preço, mas não há alteração entre a relação dos preços e aquilo que a força de trabalho estava recebendo. De fato, uma elevação geral dos salários jamais pode produzir um encarecimento mais ou menos geral das mercadorias. E lembremos que Marx está apontando aqui, e com isso ele destrói um dos argumentos fundamentais da economia burguesa, aquele de que elevados salários conduzem necessariamente à elevação dos preços. De fato, uma elevação geral dos salários jamais pode produzir um encarecimento mais ou menos geral das mercadorias. Se todas as indústrias empregassem o mesmo número de operários em relação ao capital fixo ou aos instrumentos de que se servem, uma elevação geral dos salários produziria uma redução geral dos lucros, e o preço corrente das mercadorias não sofreria nenhuma alteração. Ora, o que Marx está colocando aqui? Primeiro, ele está trazendo à tona a categoria do capital fixo, ou seja, os instrumentos de que se utiliza para realizar a produção.
capital fixo, capital constante, maquinários, fábricas, as instalações, as ferramentas. Para que o processo de produção seja realizado, é impossível que ele possa dispensar estas mediações ou estes meios. Daí Marx colocar, portanto, que se todas as indústrias empregassem o mesmo número de operários, suponhamos 100 operários, em relação ao capital fixo ou aos instrumentos de que se servem, que seriam as máquinas, ferramentas, instrumentos de produção, uma elevação geral dos salários produziria uma redução geral dos lucros, ou seja, reduziria a mais-valia apropriada pelo capitalista. E o preço corrente das mercadorias não sofreria nenhuma alteração. Significa que se uma mercadoria era vendida ao preço de R$100, ela pode continuar sendo vendida ao preço de R$100. O que diminuiria seria a parte do sobrevalor, portanto, do trabalho excedente extorquido pelo capitalista ao assalariado. E prossegue Marx. Mas, como a relação entre trabalho manual e o capital fixo, portanto, a relação entre o trabalho vivo e o trabalho morto não é a mesma nas diferentes indústrias, todas aquelas que empregam relativamente uma massa maior de capital fixo, portanto, de trabalho morto, e menos operários, portanto, de trabalho vivo, são forçados, cedo ou tarde, a reduzir o preço de suas mercadorias. Aqui Marx ele está apontando que o preço, necessariamente, não corresponde ao valor da mercadoria, e sim que o preço ele tem uma oscilação que depende de vários fatores. Um deles é a própria lei da oferta e da procura. Em caso contrário, não se reduzindo o preço das mercadorias, o seu lucro elevar-se-ia acima da taxa comum dos lucros. Aqui Marx está colocando a seguinte situação. Suponhamos que um capitalista tenha se apropriado de condições mais favoráveis para realizar a produção. Portanto, produzirá mais mercadorias em menos tempo. Isso permite a ele abaixar o preço das mercadorias. Portanto, abaixar a quantidade monetária ou as expressões monetárias que estão afixadas na mercadoria. Poderia, por exemplo, reduzir o preço de venda de 100 para 90. Caso ele não o faça, ele vai conseguir obter um lucro acima da média em relação aos demais capitalistas que ainda não estão utilizando aquelas forças produtivas modernas. Daí Marx afirmar que a elevação geral de salários afetará menos as indústrias que empregam, comparativamente às outras, mais máquinas que operários. Mas, com a concorrência tendendo sempre a nivelar os lucros, uma vez que o capitalista que está defasado em sua produção de uma mesma mercadoria, na qual o outro está com uma produtividade bem maior, aquele capitalista vai correr atrás para se equiparar ao outro que está tendo uma produtividade maior junto à sua unidade produtiva. Mas, com a concorrência tendendo sempre a nivelar os lucros, aqueles que se elevam acima da taxa comum só poderiam ser passageiros, ou seja, aqueles lucros diferenciais que determinados capitalistas de um determinado setor podem obter, tendem a voltar à normalidade da taxa de lucro à medida em que os demais capitalistas começarão a produzir nas demais circunstâncias. Assim, à parte algumas oscilações, uma elevação geral dos salários conduzirá não a um encarecimento geral, como diz Proudhon, mas a uma baixa parcial, ou seja, a uma baixa no preço corrente das mercadorias fabricadas principalmente com a ajuda de máquinas. Portanto, as máquinas ajudam a baratear o custo da força de trabalho, permitindo ao capitalista vender as suas mercadorias por um preço menor, na medida em que ele está tendo ganhos que os demais não estão tendo.
A elevação e a baixa do lucro e dos salários exprimem apenas a proporção na qual os capitalistas e os trabalhadores participam do produto de uma jornada de trabalho, sem influir, na maioria dos casos, no preço do produto. E aqui fica bem claro como Marx está diferenciando o que é o valor da força de trabalho, o que é a mais-valia, portanto, o trabalho excedente extorquido pelo capital ao trabalhador, e o que é o preço. Ele está dizendo o seguinte: o salário, ao se elevar, pode comprometer a mais-valia, parte da mais-valia, que antes era obtida pelo capitalista. Ou o salário, baixando o seu valor, pode aumentar a mais-valia apropriada pelo capitalista. Mas isto necessariamente não vai influenciar nas unidades monetárias fixadas à mercadoria, portanto, nos preços fixados à mercadoria. Peguemos novamente a passagem. A elevação e a baixa do lucro e dos salários exprimem apenas a proporção na qual os capitalistas, que se apropriam da mais-valia, e os trabalhadores, que correm atrás dos salários, participam do produto de uma jornada de trabalho, ou seja, participam do valor gerado no interior de uma jornada de trabalho, que pode ser de 10, 12, 14, 16 horas ou menos. Isto não influi necessariamente, na maioria dos casos, no preço do produto, ou seja, quanto será fixado de preço na mercadoria. Marx observa, a partir daí, que o desenvolvimento do capitalismo produziu as primeiras greves na sociedade inglesa. Na Inglaterra, as greves regularmente deram lugar, ao mesmo tempo, à invenção e à aplicação de algumas máquinas novas, leia-se, forças produtivas novas. Com isso, Marx não quer dizer que as greves sejam negativas para os trabalhadores, e sim que elas impulsionam, por vezes, aos capitalistas se utilizarem de novas forças produtivas ou correrem atrás de novas forças produtivas para ficarem menos dependentes do trabalho vivo, portanto, da força de trabalho, portanto, do capital variável, uma vez que a força de trabalho é tratada por Marx como capital variável ou trabalho vivo. Na Inglaterra, as greves regularmente deram lugar à invenção e à aplicação de algumas máquinas novas. A arma que os capitalistas empregavam, estas máquinas novas, eram a arma que os capitalistas empregavam para abater o trabalho especial em revolta. É desta relação de exploração que brotará para Marx a realização das primeiras coalizões dos trabalhadores, ou seja, dos primeiros agrupamentos dos trabalhadores buscando se organizar, e as greves, ou seja, o movimento de paralisação das atividades. Marx observará que estes dois elementos, a capacidade da classe trabalhadora se aglutinar para fazer as suas reivindicações e as greves, aquele momento no qual a classe trabalhadora ou parte dela cruza os braços, sempre exerceram uma imensa influência sobre o desenvolvimento da indústria. Marx observa ainda que a autorização das coalizões ou das primeiras agrupações de trabalhadores na Inglaterra decorreu não de benefícios ou de favores que o parlamento inglês deu aos trabalhadores, mas, pelo contrário, resultou das lutas dos próprios trabalhadores. Na Inglaterra, as coalizões são autorizadas por um ato do parlamento, e foi o sistema econômico, portanto, a própria relação de exploração capitalista, que forçou o parlamento a dar a esta autorização uma sanção legal, ou seja, legitimar a possibilidade dos trabalhadores se organizarem para defenderem seus interesses. Porém, diz Marx, a indústria moderna e a concorrência se desenvolvem, mas existem elementos que provocam e favorecem as coalizões, e tão logo elas se tornam um fato econômico,
assumindo dia a dia mais consistência, não podem tardar a se tornarem um fato legal. Significa o quê? Que quanto mais o movimento dos trabalhadores foi em crescendo, mais as pressões sobre o parlamento se deram no sentido de estabelecer novos direitos para os trabalhadores. Um deles, o direito de organização e o direito de se reunirem para discutir seus interesses comuns. Apesar da importância que esta luta dos trabalhadores teve na Inglaterra para a ampliação de direitos dos trabalhadores e mesmo para o desenvolvimento da consciência mais combativa entre os trabalhadores, uma consciência que inicialmente se dá de uma maneira empírica, isolada, na consciência, no grau de reflexão de cada trabalhador, e posteriormente passa a ser vista como uma consciência que abrange toda a classe, ou boa parte dela, Marx observa que, apesar dos avanços obtidos pelos trabalhadores, ainda existiam resistências, tanto no campo do socialismo, que era um socialismo reformista, quanto no campo da economia burguesa, em relação a estas formas de organização dos trabalhadores, portanto, em relação às coalizões. Marx apresenta aqui dois argumentos. O primeiro desenvolvido pelos economistas burgueses e o segundo desenvolvido pelos socialistas reformistas. Lembremos que a parte 3 do Manifesto Comunista é dedicada a investigar as várias correntes de socialismo que ainda estavam distantes de estar no patamar da corrente comunista baseada na crítica radical da sociedade burguesa. Em relação às duas posturas, dirá Marx, os economistas e os socialistas estão de acordo em relação a um único ponto, a condenação das coalizões dos trabalhadores, ou seja, das organizações coletivas ou dos agrupamentos coletivos dos trabalhadores. Apenas apresentam motivos diferentes para a sua condenação. Os economistas burgueses dizem aos operários, não façam coalizões, fazendo-as, vocês entravarão a marcha regular da indústria, impedirão os fabricantes de atender às encomendas, perturbarão o comércio e precipitarão a introdução de máquinas que, tornando o seu trabalho parcialmente inútil, uma vez que a máquina ela conduz a uma redução do volume de trabalhadores, forçá-los-ão a aceitar um salário ainda mais baixo. Ademais, seria vão. O salário de vocês será sempre determinado pela relação entre os braços procurados e os braços oferecidos, e é um esforço tão ridículo quanto perigoso a sua revolta contra as leis eternas da economia política. Por outras palavras, para a economia política burguesa, os salários dependem de uma lei que é a lei da oferta e da procura. Marx vai mostrar como que os salários são determinados pelo valor da força de trabalho. Já os socialistas dizem aos operários, prossegue Marx, não façam coalizões, porque, no fim das contas, o que ganharão? Uma elevação de salários? Os economistas lhes provarão, até a evidência, que os poucos centavos que vocês poderiam conquistar, por alguns momentos, em caso de êxito, serão seguidos por uma baixa permanente. Calculistas hábeis lhes mostrarão que vocês precisarão de anos para recuperar, apenas considerando o aumento dos salários, o que gastaram para organizar e manter as coalizões, ou seja, os custos para organizar as ações coletivas dos trabalhadores seriam tão altos que elevações do salário não as compensariam. Nós, na nossa qualidade de socialistas, lembremos que Marx está se referindo aos socialistas reformistas, não lhes diremos que, independentemente desta questão de dinheiro, antes e depois, vocês não serão menos operários e os patrões menos patrões. Assim, nada de coalizões, nada de política, pois fazer coalizões não é fazer política. Marx responderá a estes dois argumentos, dizendo o seguinte, os economistas querem que os operários permaneçam na sociedade tal como ela está formada,
e tal como eles a consignaram e sancionaram em seus manuais. Já os socialistas querem que os operários deixem de lado a sociedade antiga para que possam entrar melhor na sociedade nova, que tão previdentemente prepararam para eles. Portanto, tanto a primeira posição quanto a segunda posição produzem um estímulo à desorganização e também a uma passividade nas fileiras da classe trabalhadora. Marx prossegue observando que, apesar destes argumentos desenvolvidos, seja pelos economistas burgueses, seja pelos socialistas reformistas, a realidade era que, na Inglaterra, as coalizões foram progredindo e crescendo cada vez mais com o desenvolvimento da indústria moderna. Crescimento esse que tendeu a se generalizar para outros países nos quais o capitalismo foi sendo implantado. Isto revela como que o desenvolvimento do capital empurra necessariamente a classe trabalhadora para o terreno da luta. Quanto mais intensas forem estas lutas, mais é possível ver o grau que um determinado país ocupa na hierarquia do mercado do universo, aquilo que Marx chamará no manifesto por mercado mundial, e que hoje muitas vezes se chama por globalização ou mundialização do capital. Lembrando, no entanto, que ao se utilizar estas categorias de análise, é sempre necessário observar as distâncias que separam o capitalismo tal como existia na época de Marx e o capitalismo tal como se manifesta hoje. Prossegue Marx observando que na Inglaterra, as coalizões, elas inicialmente eram bastante passageiras. Então, logo as demandas eram atendidas, ou então mesmo eram boicotadas, estas coalizões desapareciam. No entanto, o processo de desenvolvimento da classe trabalhadora foi aquele acompanhado pela formação de coalizões permanentes. No caso da Inglaterra, as trade unions, que serviam de baluarte, portanto, de linha de frente, aos operários em suas lutas contra os patrões. É a partir dessas trade unions e dessas coalizões mais permanentes que assistiremos, no caso da Inglaterra, à realização de inúmeras greves. Estas greves caminhando simultaneamente com as lutas políticas dos trabalhadores, a tal ponto de fazerem com que os trabalhadores começassem a se constituir em um grande partido político. Lembremos que partido político aqui não está no sentido de uma organização partidária tal como conhecemos hoje. Pegar o caso brasileiro, temos PSD, PMDB, temos PT, PSOL. Não é isto que o Marx está chamando de partido. Grande partido para Marx, grande partido político, está no sentido de que a classe trabalhadora foi tomando consciência de quais são os seus interesses reais face àqueles que eram defendidos pela burguesia. Uma das primeiras expressões da classe trabalhadora enquanto grande partido político foi para Marx, ou era para Marx, o movimento cartista. Lembremos que o movimento cartista, que empolgou a classe trabalhadora nas primeiras décadas do século XIX, estava reivindicando direitos para a classe trabalhadora, dentre os quais a regulamentação da jornada de trabalho. Em relação a isso, é importante observar a nota de rodapé que Marx coloca neste texto da miséria da filosofia. Denomina-se cartismo em função de suas reivindicações básicas, contidas na Carta do Povo, ao movimento político que empolgou os trabalhadores ingleses entre os anos 1830 e 1850 do século XIX. É importante observar que quando Marx fala de movimento político,
É porque ele está se remetendo à força que estas lutas foram ganhando, de tal modo a cobrar demandas face ao Estado que atendiam diretamente ao conjunto da classe trabalhadora, e não apenas a esta ou aquela categoria profissional. Para Marx, há a luta econômica, que é fundamentalmente a luta corporativa, e há a luta política, aquela que assume a verdadeira dimensão de luta de classes e coloca o capital na necessidade de atender a certas demandas da classe trabalhadora. Marx observa que a tendência da grande indústria é centralizar-se, concentrar-se e centralizar-se. Mas ela também, neste processo, acaba aumentando o volume de trabalhadores dentro de uma mesma unidade produtiva. E, com isso, favorece o próprio contato entre os trabalhadores. Daí ele colocar: a concorrência divide os seus interesses, ou seja, ela aglomera os trabalhadores, mas divide, em certo sentido, também os trabalhadores, que, com a sua consciência imediata, contingente, corporativa. A concorrência divide os seus interesses, mas a manutenção do salário, este interesse comum que tem contra o seu patrão, os reúne no mesmo pensamento de resistência, coalizão. A coalizão tem por objetivo fazer cessar entre os trabalhadores a concorrência, para poder fazer uma concorrência geral ao capitalista. Se o primeiro objetivo da resistência é a manutenção do salário, à medida que os capitalistas se reúnem em um mesmo pensamento de repressão, as coalizões, inicialmente isoladas, agrupam-se e, em face do capital sempre reunido, a manutenção da associação torna-se para elas mais importante que a manutenção do salário. Aqui é um ponto importante, porque está muito em voga dizer que a classe trabalhadora foi fragmentada dentro do capitalismo moderno. Marx não está dizendo isto. Marx está dizendo que, para além da diversidade de estatutos profissionais, para além dos regimes de trabalho que possam perpassar a classe trabalhadora, para além dos estatutos jurídicos que podem reger as diversas profissões, a classe trabalhadora forma uma unidade. Por quê? Porque o que unifica os seus interesses é a questão salarial que brota da relação de exploração. Portanto, falar em fragmentação da classe trabalhadora é apenas uma ilusão empírica que brota de uma análise pouco rigorosa do que é a relação capital e trabalho, portanto, do que é estrutural à sociedade capitalista. Feitas essas considerações, avancemos um pouco mais na leitura de Marx. Nesta luta, que é a luta dos trabalhadores, reúnem-se e se desenvolvem os elementos necessários a uma batalha futura. Esta batalha futura, para Marx, seria dada pela Revolução Comunista. Portanto, pela luta conduzindo à instauração de um novo modo de produção. Lembremos que o comunismo, para Marx, não é regime político, e sim modo de produção. Reúnem-se e se desenvolvem os elementos necessários a uma batalha futura. Uma vez chegada a este ponto, a associação adquire um caráter político, porque aí já não é mais demanda por salário, aí não é mais demanda por redução de jornada de trabalho, ou pela garantia do trabalho da mulher, ou proteção ao trabalho da criança. E sim, já se trata de uma luta pela conquista do poder político no âmbito do Estado. Portanto, a luta de classes, propriamente dita. As condições econômicas transformaram a massa do país em trabalhadores. Portanto, se antes a classe trabalhadora estava pulverizada, no sentido de que o capital não havia se implantado em todas as regiões da Inglaterra, agora já era uma situação distinta, pois a classe trabalhadora já era um conjunto em todo o território europeu, em todo o território inglês. Portanto, era possível a classe trabalhadora se ver como trabalhadores assalariados e, portanto, explorados. As condições econômicas transformaram a massa do país em trabalhadores. A dominação do capital
criou para esta massa, portanto, o conjunto da força de trabalho, uma situação comum, interesses comuns. E aqui, mais uma vez, Marx reforçando a ideia de que a classe forma uma unidade. A classe não se fragmenta em razão de que empiricamente existem uma diversidade de profissões ou uma diversidade de estatutos jurídicos para a realização do trabalho. Trabalho temporário, trabalho com duração determinada, trabalho com um contrato de duração indeterminada, trabalho intermitente, por aí vai. Seria uma ilusão considerar que a classe se fragmentou em razão desses estatutos jurídicos pelos quais o capital busca extorquir a força de trabalho. A dominação do capital criou para esta massa uma situação comum, interesses comuns. Essa massa, pois, é já, face ao capital, uma classe, mas ainda não o é para si mesma. Na luta de que assinalamos algumas fases, esta massa se reúne, se constitui em classe para si mesma, ou seja, toma consciência dos seus reais objetivos de classe. Os interesses que defende se tornam interesses de classe, não deixam daquele trabalhador, não deixam daquela categoria profissional, não deixam daquele estatuto jurídico profissional. Mas a luta entre classes é uma luta política. É uma luta política porque coloca em pauta a disputa do poder de Estado, a disputa pelo controle dos meios de produção e, portanto, pela organização da produção e reprodução da vida social. Na história da burguesia, prossegue Marx, devemos distinguir duas fases. Aquela durante a qual a burguesia se constitui em classe sob o regime da feudalidade e da monarquia absoluta, e aquela em que, já constituída em classe, portanto, já consciente dos seus interesses próprios, derrubou a feudalidade, derrubou a feudalidade e a monarquia, que era o Estado absolutista, que era apoiado pelos burgueses, pela nascente burguesia. Derrubou a feudalidade e a monarquia para fazer da sociedade uma sociedade burguesa, ou seja, criou uma sociedade à sua imagem e semelhança, uma sociedade regida pela lógica do capital. A primeira destas fases foi mais longa e exigiu os maiores esforços. Ela também se iniciou com coalizões parciais contra os senhores feudais, ou seja, da mesma maneira como os trabalhadores estão buscando a sua organização, a burguesia buscou a sua organização de classe para derrubar a feudalidade. Marx prossegue observando que na luta de classes, uma classe oprimida é a condição vital de toda sociedade fundada no antagonismo entre as classes. Portanto, não há terreno de conciliação entre as classes, uma vez que as classes possuem interesses antagônicos. A libertação da classe oprimida implica, pois, necessariamente, a criação de uma sociedade nova. E aqui é interessante, porque Marx está falando a liberação da classe oprimida. Só que hoje a opressão está assumindo para aqueles que se dizem marxistas, uma outra conotação. Quando se fala de opressão ou opressões, se está olhando para o trans, para o negro, para o LGBT e por aí vai. Quando, na verdade, quando Marx está falando da opressão, ele está se referindo àquele momento fundante das relações de opressão, que é a exploração da força de trabalho pelo capital. Então, opressões para Marx não está no sentido de olhar para aquilo que dizem que são lutas transversais ou lutas setoriais ou qualquer que seja o nome que se dê a elas. Opressões para Marx estão localizadas na relação capital e trabalho. É necessário compreender como a relação capital e trabalho é o ponto de partida para pensarmos todas as lutas parciais que se desenvolvem hoje no mundo moderno. Não que estas lutas não sejam importantes, mas, ressaltemos mais uma vez, não dá para confundir o que é opressão para Marx com o sentido que se quer dar hoje dentro da literatura acadêmica, de diversos ramos da literatura acadêmica, quando tentam colocar em pauta
a palavra opressões, tentando erguê-la como um conceito, distanciando este conceito daquilo que é efetivo em Marx, as relações de exploração do capital sobre o trabalho. Fica aqui uma observação. A libertação de classe, da classe oprimida implica, pois, necessariamente, a criação de uma sociedade nova, que seria a sociedade comunista. Para que a classe oprimida, e mais uma vez Marx coloca que a opressão é de classe. A opressão não é setorizada, a opressão não é olhando para individualidades ou então olhando para grupos específicos. A opressão é de classe. Para que a classe oprimida possa libertar-se, é preciso que os poderes produtivos já adquiridos, portanto, as forças produtivas e as relações sociais existentes não possam mais existir uns ao lado de outras. Portanto, é necessário que a classe trabalhadora se aproprie dos mecanismos que possam conduzir à produção e à reprodução da vida social em outras bases. De todos os instrumentos de produção, o maior poder produtivo é a classe revolucionária mesma, ou seja, a classe trabalhadora capaz de colocar abaixo a sociedade burguesa. A organização dos elementos revolucionários, no sentido de transformadores, como classe, supõe a existência de todas as forças produtivas que poderiam se engendrar no seio da sociedade antiga. Ou seja, Marx está colocando o seguinte: não se trata de destruir as forças produtivas geradas pelo capital, e sim de se apropriar destas forças produtivas a fim de construir um novo modo de produção na qual se tenha o controle social destas forças produtivas e você tenha a possibilidade também de ampliar o tempo livre em relação ao tempo de trabalho. Tempo livre este que volta à tona na discussão contemporânea. Isso significa que após a ruína da velha sociedade, que seria a sociedade burguesa, haverá uma nova dominação de classe, um novo poder político, ou seja, a classe trabalhadora busca derrubar a burguesia para que se instaure uma nova relação de dominação de classe. Marx responde taxativamente: não. A condição de libertação da classe laboriosa é a abolição de toda a classe. A classe laboriosa substituirá, no curso de seu desenvolvimento, a antiga sociedade civil, por uma associação que excluirá as classes e seu antagonismo, e não haverá mais poder político propriamente dito, já que o poder político é o resumo oficial do antagonismo da sociedade civil. Vale a pena explicar um pouco esta passagem também. A classe laboriosa, portanto a classe trabalhadora, substituirá, no curso do seu desenvolvimento, a antiga sociedade civil, ou seja, as antigas relações sociais de produção, por uma associação, portanto, por uma nova forma de organizar a produção e reprodução da vida social. Forma esta que excluirá as classes e seu antagonismo, uma vez que a finalidade de um modo de produção capitalista, comunista, seria superar as estruturas de classes. E não haverá mais poder político propriamente dito, uma vez que o que ancora o poder político é exatamente o fato de que a sociedade não é uma sociedade de seres iguais, seres socialmente iguais, e sim uma sociedade na qual uns detêm os meios de produção e outros são excluídos dos meios de produção e até mesmo das condições de sobrevivência mínimas. E não haverá mais poder político propriamente dito, já que o poder político é o resumo, portanto, a síntese oficial do antagonismo na sociedade civil. O poder político existe para garantir a produção e reprodução da sociedade em base da estrutura de classes. Entretanto, prossegue Marx, finalizando a sua análise neste item ou parágrafo. Entretanto, o antagonismo entre o proletariado e a burguesia é uma luta de uma classe contra outra. Luta que, levada à sua expressão mais alta, é uma revolução total. Revolução no sentido não apenas da luta armada necessária na leitura de Marx, mas revolução no sentido de que todas as bases antigas nas quais se sustentava a sociedade burguesa são superadas, são suplantadas, e em seu lugar é instaurado um novo modo de organizar a produção e reprodução da vida social. Uma produção e reprodução da vida social baseada em relações verdadeiramente comunais.
comunais e não em relações de classe. Não se diga que o movimento social, e lembramos que para Marx, movimento social é movimento de classe. Movimento social não está se referindo a lutas setorizadas, luta dos negros, lutas LGBT, lutas dos trans e por aí vai. Movimento social para Marx é o movimento da classe no seu conjunto. Não se diga que o movimento social exclui o movimento político, ou seja, esta luta da classe implica necessariamente a disputa do poder político. Não há jamais movimento político, portanto, aquele que disputa o poder de Estado, que não seja ao mesmo tempo social, ou seja, que não seja ao mesmo tempo um movimento de classe. A burguesia, quando realizou a sua luta contra a feudalidade, teve que agir enquanto classe para conquistar o poder político do Estado. A mesma coisa tem que se passar com a classe trabalhadora, tem que agir enquanto classe para se apossar do poder político, de tal modo a dissolver as formas de política, tal como existem na sociedade de classes. Somente numa ordem de coisas em que não existam mais classes e antagonismos entre as classes, portanto, somente um modo de produção onde as classes tenham sido abolidas, as evoluções sociais, portanto, o desenvolvimento das relações sociais, deixarão de ser revoluções políticas, ou seja, deixarão de ser transformações ou avanços calcados dentro de estruturas de classes. Com esses elementos, Marx encerra esta discussão do parágrafo 5 ou item 5 da miséria da filosofia. Item que se chama As Greves e as Coalizões de Operários, que está no capítulo 2 da miséria da filosofia, capítulo 2, intitulado A Metafísica da Economia Política. Este capítulo, ou este item aqui, é importante para que se repense, ou que repensemos também, a maneira como tem sido tratada esta questão das opressões. Lembremos, mais uma vez, se queremos compreender as opressões, tal como Marx as tratava, é necessário olhar para o conjunto da classe, e não para movimentos específicos, para mobilizações específicas. Ainda que estas mobilizações tenham a sua importância, elas não são as mobilizações ontologicamente decisivas para conduzir à superação da sociedade burguesa. É isso por hoje. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, que de nossa parte continuaremos aqui trazendo estas leituras, estas pequenas reflexões, visando contribuir com as jovens gerações de estudantes, que hoje muitas vezes deixaram de ler textos que problematizem a questão das classes sociais, e também com as jovens gerações de pesquisadores, que por vezes também abraçaram o mesmo caminho. Até uma próxima.